Quando a gente traz aqui no canal essa relação LFU versus Libra, né? A gente sempre aponta as questões financeiras, né, dessa questão toda. Trouxe aqui no outro vídeo uma entrevista do Bruno Musi, botei o link, expliquei, dei minha opinião, quando ele disse que saiu da Libra para ir para a LFU, quando chegou na LFU viu que as contas não batiam em relação à Libra e voltou para a Libra antes de que o barco afundasse, né? Fiz um vídeo a respeito, mas ainda com base nessa entrevista, alguns trechos deixaram claro também que a razão dessa dissidência da liderança de alguns personagens estavam além da questão financeira, bem além. E sim, uma questão mais de ego, de protagonismo, de querer ter o destaque, de estar à frente da situação, né? Uma questão pessoal, de ego, como eu já citei em outros momentos. Agora, nesse sentido, fica claro, e a gente vai falar, que o Flamengo ele foi usado por esses personagens para criar justamente essa dissidência. É sobre isso que nós vamos falar. Agora, antes de seguir com esse vídeo, eu peço a sua ajuda para que se inscreva no canal. Se você curte o conteúdo do canal e quer apoiar, se inscreva. Ao se inscrever, não esqueça de ativar o sininho. Se inscreve, ativa o sininho para que você receba as notificações dos próximos vídeos. Tão importante quanto se inscrever e ativar o sininho é deixar o like. Sabe o famoso like, o famoso joinha? Pois então, através do seu like, o YouTube entende como relevante esse conteúdo e distribui para um número maior de pessoas. Claro, comente, enfim, se você gostou de algo que foi abordado ou não gostou, não tem problema, interaja, comente. Através dos seus comentários, a gente pode entregar um conteúdo de mais qualidade para você. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, grupo de família, grupo do futebol do final de semana. E mais um favor que eu te peço, opine aqui sobre o áudio do vídeo se está ok. Dessa maneira, se inscrevendo, ativando o sininho, deixando o like, famoso joinha, compartilhando, comentando e dando feedback, você vai estar contribuindo e muito para o crescimento do canal. Voltando ao tema do vídeo, como eu estava falando, a razão financeira certamente é um dos motivos, dos pilares de toda uma dissidência que houve nesse primeiro bloco econômico do futebol, que queria criar uma liga e depois houve uma dissidência. A Liga Forte, depois a União, e transformou a Liga Forte mais a União, a LFU, né? E aí, na entrevista do Bruno Musi para a ESPN, entrevista já de um tempo, tá? Eu trouxe aqui porque a gente vai entendendo um pouco o quebra-cabeça desse assunto que a gente traz. Coloquei também o link aqui na descrição desse vídeo, como já citei. Na entrevista, ele cita alguns pontos que deixam muito claro que, além da questão financeira, existia um outro interesse também das pessoas, dos dirigentes que lideraram esse movimento de dissidência. Me refiro ao Petralha, ao Marcelo Paes, o Bittencourt em especial, e também ao Sérgio Coelho, à época não, ainda presidente do Atlético Mineiro, mas o Atlético Mineiro acabou voltando porque as razões financeiras pesaram mais e viram, como o próprio Bruno Musi fala, que a conta na LFU, do lado da LFU, não batia. E quem coloca dinheiro lá, né, quer ter o retorno, deu a ordem para voltar para a Libra. Mas eu quero, nesse vídeo, porque sobre essa questão financeira eu já fiz um outro vídeo, então o foco aqui é diferente. Nesse vídeo eu quero focar mais na questão do outro motivo, do ego, de querer ter o destaque, estar à frente, ser o destaque, o holofote. Por que isso? Vamos lá. O Bruno Musi, ele disse que todas as exigências que os clubes que estavam criando algum tipo de dificuldade para fechar o acordo no que refere às cotas dos direitos de mídia, que de 100% que foi pedido, ele fala 95% a 99%, tá? Vou fechar no 95%. De 100% que foi pedido, 95% foi atendido pelo Flamengo.
pelos grandes clubes da Libra, né? Então, eu faço a seguinte reflexão: se você está numa negociação e seu interesse é fechar, você coloca lá 100 condições, o cara atende 95, de verdade, se você tem interesse em fechar, não vão ser os 5% os 5% que vão te impedir. Faz sentido? Em qualquer situação normal, numa negociação, se você coloca lá 100 coisas que você quer para fechar aquilo e o cara te retorna com 95 aceite, é óbvio que se fecha. Isso é líquido e certo. E ele mesmo fala sobre isso, que havia uma predisposição muito grande para fechar esse acordo, para caminharem para uma liga em que o Flamengo aceitou praticamente todas as condições que lhe eram colocadas. A gente sabe disso, tanto que o Landim, presidente à época do Flamengo, foi extremamente criticado no Conselho Deliberativo, e a prerrogativa que ele usou foi de dizer que estava fazendo isso para que a liga saísse e o Flamengo pudesse ter ganhos futuros em outras linhas de receita com a formação de um campeonato organizado pelos clubes, consequentemente um campeonato mais promissor do ponto de vista financeiro. A gente sabe disso. Agora, ainda assim, o Landinho, o Flamengo, aceitando praticamente todas as condições, a liga não saiu. Houve esse racha e essa dissidência. Ou seja, usaram o Flamengo como justificativa para criar essa dissidência, esse racha. Porque colocaram todas as condições. De 100, o Flamengo aceita 95 e 5 é a razão para ter a dissidência, para ter esse racha. É óbvio que o Flamengo foi usado nessa questão. Eu já havia informado, já tinha colocado em algum vídeo, dizendo inclusive uma entrevista do John Textor, dizendo a mesma coisa que o Bruno Musi disse, e também do presidente do Grêmio, dizendo a mesma coisa, que o Flamengo havia cedido a mais do que esperava. O presidente do São Paulo, Casares, também falou algo semelhante numa entrevista à CNN. Então, praticamente é unânime essa opinião de que o Flamengo cedeu mais do que haviam esperado. E aí que eu chamo para o contexto. Por que então, Diogo, a LFU, ou os clubes como Atlético Paranaense, Fortaleza e Fluminense, já que são esses clubes liderados por esses 3 personagens que eu citei, eles queriam criar essa dissidência, já que o Flamengo estava aceitando praticamente todas as condições? E por que eles iam arriscar sair ao lado dos clubes mais importantes do país, numa situação mais segura para eles? Por que eles iam arriscar então? Estava praticamente cedendo tudo. Qual é o sentido disso? Essa é a questão, o ego, a questão de querer ter o protagonismo da situação. E aí a gente precisa recorrer ao contexto da época para entender essa questão do ego, do protagonismo, do destaque. À época, o Mário Belitani, então presidente do Bahia, era tido como a grande figura de dirigente do Nordeste, até à frente do Marcelo Paz. Porque o Marcelo Paz ressurgiu Fortaleza, mas o Mário Belitani ressurgiu o Bahia, que era um clube do ponto de vista popular e histórico muito mais forte do que o Fortaleza. Então o Mário Belitani, ele era considerado o grande dirigente, um moderno, um dirigente visionário à época. E quando se fechou esse grupo da Liga, o Mário Belitani foi a figura conciliadora entre os interesses divergentes dos clubes à época. O Atlético Paranaense não falava com o Flamengo, era o Mário Belitani que intermediava. Ele sempre foi a figura conciliadora. E muito em função disso, os grandes clubes da Libra, Flamengo, Palmeiras, São Paulo, o colocaram na posição de mediador e o colocaram na situação de ser o CEO da próxima liga. Porque ele era o cara que conseguia conciliar os interesses. Lembram da frase dele? Agora não é hora de revolução, e sim de evolução. Muito em função disso, o Petralha teve uma discussão pública com ele em uma das reuniões que foi, à época, amplamente divulgado. Quando o Petralha teria dito algo do tipo: você está querendo ser mais do que deveria. A partir dali, houve um racha. Eu não estou dizendo que o Marcelo Paz, então, uma figura importante também no cenário do futebol nordestino, mas ainda
sob as sombras do Mário Belitani, que estava à frente de um clube popularmente mais importante que o Fortaleza, assim o El Bahia. Então o Marcelo Paes estava meio que encoberto pelo Mário Belitani. E eu não estou dizendo que ele criou algum tipo de atrito com o Mário Belitani, mas ao ficar ao lado do Petralha, que esse sim publicamente criou um atrito com o Belitani, da mesma maneira que criou um atrito com o Calil em 2015, na formação da Primeira Liga, quando o Calil disse que o Flamengo tinha que ganhar mais, o Petralha rachou o grupo, o Calil saiu da presidência da Primeira Liga, ou era o CEO também, e ali acabou a Primeira Liga. Da mesma maneira que aconteceu agora. E o fato do Marcelo Paes ter se colocado ao lado do Petralha, não precisa ele discutir com o Mário Belitani. Isso já diz muito sobre a postura dele, o lado que ele escolheu. E, obviamente, que tem a ver com a questão do holofote, do destaque. Porque, a partir do momento que há dissidência e que cria-se LFU, se passa o discurso de que é um grupo liderado por Petralha, Marcelo Paes, Mário Bittencourt do Fluminense, que sempre teve essa ideia de grandeza do Fluminense ser igual ao Flamengo do ponto de vista comercial, que não é, embora seja um clube histórico. Mas a partir dali o Marcelo Paes ganhou um outro destaque, porque a LFU vendeu um discurso para a mídia que a imprensa compra, aquela narrativa da divisão por igual, socialista e tudo mais, né, que tudo tem que ser por igual. A LFU vendeu essa narrativa e o Marcelo Paes, que era a segunda figura do Nordeste com mais destaque pela grande imprensa, ganhou o holofote que ele não tinha na Libra. E aí ele virou o grande dirigente que foi, como foi tratado desde então. Né? Não, a LFU está com conceito visionário, moderno, divisão igualitária dos direitos, e o Marcelo Paes ganhou esse destaque. Então, embora não tenha confrontado diretamente com Belitani, ao escolher o lado, ele se posicionou sim. E tudo isso por uma questão de ego, de holofote, de querer conduzir um grupo para que as negociações fossem no formato, no sentido, os players fossem de acordo com os interesses desse grupo, que sempre se achou mais do que realmente é. O Petralha não foi a primeira vez, como eu acabei de citar, já é um comportamento recorrente. Na Primeira Liga também ele explodiu, né? Ele implodiu, melhor dizendo, a Primeira Liga, porque foi de dentro para fora. E aconteceu a mesma coisa. E na Primeira Liga, de igual forma, ele conseguiu o apoio de alguns clubes, também conseguiu agora, por alinhamento de interesses. E que interesses são esses que não os financeiros? Interesse de destaque, de holofote. Você pode observar que à época o Mário Belitani era a grande figura do Nordeste. E depois disso, o Marcelo Paes tomou essa posição. Quem é mais falado hoje? O Marcelo Paes ou o Mário Belitani? Quem era mais falado à época? O Mário Belitani. Então, isso serve para mostrar que essa conversinha de união dos clubes não existe. Que, além dos interesses financeiros, existem os interesses políticos e pessoais de crescimento, de poder de cada figura que está ali. E que esse discursinho da mídia é um discursinho que mais desinforma do que informa, porque são informações baseadas em interesses de alinhar com a sua narrativa, com o que eles acham que é o correto, ao invés de ser informação baseada com o que acontece de verdade. Vide a conta que alguns jornalistas fazem para dizer que a LFU vai ganhar mais que a Libra, contas que não se concretizam e ficam por isso mesmo. Ninguém vai questionar depois as informações erradas que o PVC deu quando disse que em janeiro a LFU ia fechar um acordo melhor que a Libra. O mês está acabando, até agora isso não aconteceu, e ele disse isso, não eu. Então, como você pode observar, essas informações elas vão ali, né, encaixando uma coisa com a outra. E a gente vê que não é só o motivo financeiro que importa, embora seja muito importante, mas tem toda uma estratégia, uma briga por poder, uma briga por ego. Nada menos óbvio, nada
mais óbvio do que isso, na verdade, né? Porque é assim que os dirigentes se comportam. E aqueles dirigentes que, na verdade, não são os dirigentes, que são os empresários que colocaram dinheiro, no caso, o dono do Atlético Mineiro, fizeram questão rapidinho de parar com essa narrativa e ir para o lado onde está realmente o dinheiro, que foi a Libra. O Atlético Mineiro também, com esse discursinho muito passional do seu presidente Sérgio Coelho, mas na hora de fechar a conta, o menino deu a ordem, olha, para de brincadeira e vai para onde está o dinheiro, porque é do meu bolso que está saindo, não do seu. Então colocou o rabinho entre as pernas e foi para a Libra. E isso mostra muito, explica muito do que está acontecendo. Bom, enfim, quero saber seus comentários a respeito, portanto, deixe aqui os comentários, se inscreva no canal, né? Deixe o seu like, o famoso joinha, ative o sininho a se inscrever, não esqueça disso, o like, o famoso joinha, comente, compartilhe e aquele abraço.